Este programa é livre para todos os públicos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Evangelho de São Mateus, capítulo 15, versículos do 7 ao 20. Jesus ali conversando, discutindo com os fariseus e os escribas. Jesus dá a eles uma palavra muito forte, mas extremamente reveladora para todos nós. Lá no versículo 7, Jesus diz para eles assim: hipócritas, o profeta Isaías profetizou bem a vosso respeito, quando disse: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. É inútil o culto que me prestam. As doutrinas que ensinam não passam de preceitos humanos. Jesus chamou a multidão e disse: escutai e compreendei. O que torna alguém impuro não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca. Isso é o que o torna impuro. Então os discípulos se aproximaram e disseram-lhe: sabes que os fariseus ficaram indignados ao ouvir as tuas palavras? Jesus respondeu: toda planta que não foi plantada pelo meu Pai Celeste será arrancada. Deixai-os. São cegos guiando cegos. Ora, se um cego guia outro cego, os dois caem no buraco. Pedro tomou a palavra e disse: explica-nos esta parábola. Jesus respondeu: também vós ainda não entendeis? Não compreendeis que tudo que entra pela boca vai ao estômago e depois é evacuado na fossa? Mas o que sai da boca vem do coração, e isso é que torna impuro. É do coração que saem as más intenções, homicídios, adultérios, imoralidade sexual, roubos, falsos testemunhos e calúnias. Isso é que torna alguém impuro. Mas comer sem lavar as mãos não torna ninguém impuro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Hipócritas, diz Jesus para aqueles homens que procuravam tapar o sol com a peneira. Até numa outra passagem Jesus diz isso: vocês filtram um mosquito e engolem um camelo. Você já viu que tem situações, e às vezes pessoas, e às vezes entre essas pessoas está até a gente, que a gente se preocupa com coisas pequenas, mas ignora as que realmente têm importância. Às vezes dentro de uma casa, a família não vai bem, porque se preocupam com tudo que é exterioridade, se preocupa com a aparência, se preocupa em manter um certo ar de autoridade que vem pela força, pela imposição, mas negligencia as coisas mais importantes porque elas dão trabalho. Ou a família está correta no que diz, mas as atitudes desmentem o tempo inteiro aquilo que dizem. Então isso é tapar o sol com a peneira, é viver de aparência, é filtrar o mosquito e engolir o camelo. É hipocrisia. E quando a gente vive uma vida na mentira, a gente sabe que está mentindo. A gente pode até tentar esconder dos outros. E eu digo tentar, minha gente, porque toda mentira tem prazo de validade. Toda mentira será descoberta. Toda mentira será descoberta. Então a pessoa pode até tentar enganar aqueles que estão à volta. Engana por um tempinho.
Não é à toa que o ditado diz, né? Que a mentira tem pernas curtas. Que se você tiver pernas longas e for correr com uma pessoa que tem pernas curtas, ela pode estar até na sua frente, mas você vai pegar. Então, o que a sabedoria popular explica? A mentira sempre corre na frente, mas a verdade vai alcançá-la, porque a verdade tem pernas para correr e a mentira tem pernas curtas. Então, é uma ilusão a gente achar que engana as pessoas. Então, na verdade, a gente se engana a gente mesmo. E mesmo que você pense assim, o que os outros não veem, o coração não sente, não é? Desde que as pessoas não descubram. As pessoas podem não descobrir, mas Deus sabe, nós também. E toda vida vivida na falsidade nos adoece. Quando a gente se aproxima, às vezes, para ajudar alguém, para ajudar uma família, é tanta coisa para mudar, gente, que fica até difícil a gente saber por onde começar, que conselho dar. Você sabe por quê? Porque não se trata de consertar coisas, de corrigir uma ou outra atitude. Se trata de uma conversão, de mudar o coração. Porque se a pessoa não muda, não adianta corrigir os erros de agora, porque ela vai fazer errado de novo. E o problema vai acontecer de novo. Igual uma pessoa que deve para a agiota e vem desesperada, chorando. Contar uma situação que eu acompanhei há uns anos atrás. Contar um milagre, não contar o santo. Rapaz me entrou em contato desesperado porque ele estava sendo ameaçado de morte, porque devia para a agiota. E a dívida estava uma dívida, gente, pesada. Ganhava muito bem para a região onde ele morava, ganhava muito bem, muito acima da média. Então ele tinha um salário, não era para viver assim bem, era para viver com pujança. E entrou em dívidas por causa do consumismo e afundou em débitos com agiotas, ao ponto de os caras ameaçarem de morte e estavam partindo para matar mesmo. Ele me pediu oração, eu fui acompanhando e fui aconselhando. Graças a Deus ele ouviu. E os passos que ele deu foram o suficiente para ele saldar a dívida. Só que aí, entre as coisas que ele fez, que eu não tinha dito para ele fazer, ele não quis só saldar a dívida, ele quis de novo ter ali uma certa vantagenzinha financeira. Ele foi e vendeu a casa que ele tinha e passou a morar de aluguel, coisa que ele não pagava aluguel. E com o resto do dinheiro da casa, para poder celebrar aquela grande conquista que foi pagar a dívida para o agiota, ele fez uma viagem de luxo, em que ele gastou tudo o que ele tinha com a venda da casa e entrou em dívidas novamente. Ele fez uma festa para celebrar a dívida que ele pagou e entrou numa outra dívida. Não adianta dar conselho para uma pessoa assim, porque você vai ajudá-la a resolver uma situação e ela corre e faz besteira lá na frente. Tem gente que às vezes quando você aconselha, ela está te ouvindo e pensando como é que ela vai driblar o conselho que você está dando. Ela está te ouvindo e está pensando assim, não tem jeito, ele viu, ele está aconselhando, agora eu vou ter que fazer aqui. Como é que eu vou compensar isso? Onde é que eu vou fazer uma besteira lá na frente que ele ainda não me aconselhou? Parece que a pessoa pensa desse jeito. Então, onde é que você precisa trabalhar? É no coração da pessoa. É na causa, é na raiz, é onde nasce o problema. Muito bem, Paulo, é isso aí que você falou. É onde é a fonte do problema, é dentro da gente. Por isso que Jesus fala para eles, vocês são hipócritas. Porque você sabe o que é hipócrita? Hipócrita era o nome que se dava a uns túmulos, lá na época de Jesus, uns túmulos no chão mesmo, que aí o povo ia e pintava de branco. E aí você olhava aquele túmulo caiado, pintado com cal, branquinho, branquinho, mas ele era pintado de branco para você ver e não andar por cima dele, porque
porque é um túmulo, é um buraco. Você anda por cima do túmulo, o que acontece? Ele afunda e você cai dentro. Quando você caía, lá dentro estava cheio de verme, cheio de carne podre, tudo, era um defunto que estava lá, não é? Então Jesus diz para eles: vocês estão com as aparências muito boas, mas vocês estão podres por dentro. E enquanto vocês não consertarem o que está podre, vocês vão continuar dando fruto errado, vão continuar fazendo o mal, vão continuar errando e arrastando as pessoas com vocês para o erro. Por isso que Jesus os chama de hipócritas, apontando para eles: tem podridão dentro do coração de vocês. Gente, quando o nosso coração está podre, apodrece tudo que a gente faz. As nossas palavras são podres, os nossos pensamentos são podres e as nossas atitudes são podres. Quem não cura o coração apodrecido só tem pensamento que não presta, só consegue ruminar mágoa, ressentimento, tristeza. A pessoa pode ter no passado coisas boas e ruins, mas ela só consegue lembrar do que não presta, porque o coração está podre. Quando uma pessoa tem o seu coração apodrecido, os sentimentos dela são os piores. É sentimento de pena de si mesmo, de abandono, de solidão, de comparação, complexos de inferioridade, inveja, ciúme, tristezas profundas, tristezas sem fim, porque o coração está doente. Você já viu que quando uma pessoa está com depressão, que é também uma doença física, os sentimentos dela ficam ruins? Porque se a pessoa está doente com depressão, gente, isso afeta os sentimentos e os pensamentos dela. Quando o coração da pessoa está doente, porque não recebeu cura interior, porque não permitiu a Deus purificar aquele coração pela confissão, pela renúncia ao pecado, e por buscar a misericórdia, a luz de Deus para situações concretas, de machucaduras que a pessoa viveu no decorrer da vida, aquele coração vai gangrenando. Você sabe que o coração que eu estou falando é um coração afetivo, é o coração espiritual, não é o coração de carne. Aquele coração como que vai apodrecendo, e daí os sentimentos são os piores, sentimento de vingança. Ontem o meu grupo aqui de formação da Canção Nova, a Paula faz parte dele, se reuniu e nós estávamos ali compartilhando sobre os motivos que nós temos para louvar a Deus. Quando chegou ali a minha hora de partilhar, eu lembrei de uma coisa, né? Eu dizia assim: eu louvo sim a Deus em grande parte dos momentos da minha vida, do meu dia a dia. Estou sempre agradecendo. E eu sei que eu estou no louvor a Deus porque eu me sinto grato o tempo inteiro. Me sinto agradecido e me sinto feliz. Então, mesmo quando eu estou assim mais sério, porque às vezes a gente está cansado, às vezes a gente se distrai, às vezes a gente está concentrado, pensando coisa séria, o semblante fica sério, mas o coração está feliz. Então eu estou sempre feliz, estou sempre agradecido. E os problemas? Tem. Mas eu estou feliz e estou agradecido. Estou vivo, com saúde, com disposição para lutar, com um Deus que me ama, que cuida de mim, que não me deixa de assistir. O Senhor está sempre em meu favor. Como que eu não vou ser agradecido e estar feliz? Ah, mas você enfrenta tribulações, contrariedades? Muitas. Mas eu aprendi que se a gente fosse aborrecer com contrariedades e tribulações, vamos viver aborrecidos. Porque termina uma, vem outra, amigo. Nós temos que estar, olha, felizes e agradecidos, apesar das tribulações e das contrariedades. E eu não digo nem apesar, no meio das contrariedades e no meio das tribulações, coração agradecido a Deus que não nos deixa naufragar. Sabe,
coração feliz, porque eu tenho Deus comigo. Se Deus está comigo, eu vou temer alguém que se põe contra mim? A pessoa que fica vociferando contra mim. Esses dias eu estava ali na rodovia, na Dutra, um carro veio em altíssima velocidade, e a gente tem um ponto de polícia aqui do lado, não é? De fiscalização de velocidade, e ele veio dando seta e queria que eu saísse a qualquer custo, não dava, queria que eu andasse logo, não, nem que eu quisesse, a polícia estava, ponto de polícia, toma multa porque ele estava com pressa. Então quando eu passei, eu saí, e quando ele passou, mas fez todo tipo de gesto obsceno para mim. Fez uma calma. Meu irmão, cada um fica com o que gosta, entende? Se ele gosta daqueles gestos, fica para ele, eu não vou pegar para mim. Nem vou deixar um desconhecido aborrecer meu dia, porque ele estava nervoso. Eu não fiz nada para ele, não fiz de maldade, ele estava errado. Entende? Quando eu tive a oportunidade, eu saí. Se ele quer fazer gesto obsceno, é um problema dele. Agora, quando a gente não está bem, a gente se afeta com isso. Vai atrás da pessoa, fica disputando ali, correndo o risco de morrer e de matar, por causa de um coração estragado. E entre as coisas que eu dizia na partilha, eu falava que há muito tempo eu abri mão desses sentimentos de vingança, sabe? Porque quando a gente maquina o mal contra outra pessoa, aí acontece isso que Jesus disse aqui, ó. Aí o mal entra no coração e mancha a gente. Porque tudo que te acontece da parte dos outros não tem poder de entrar no seu coração, até que você se decida a fazer o mal. Enquanto você não se decide a fazer o mal, aquele mal que te fizeram não te pertence, é dos outros, é de quem fez, fica para a pessoa. Agora, a hora que você topa a briga, que você entra naquele embate, e que você decide pagar com a mesma moeda, aquilo que antes era só de fora, entra no coração e adoece a gente. Todas essas coisas adoecem a gente, sabe? Quando a gente quer viver em Deus, mas também quer ter um pezinho na maldade, isso adoece a gente. E por isso Jesus vira para eles e diz: vocês estão divididos, vocês são de Deus com a boca e com a aparência, mas o seu coração está longe de Deus, e por isso vocês estão perdidos e levando outras pessoas a se perderem. Vocês não sabem para onde vão e ainda arrastam as pessoas com vocês. Séria esta palavra, não é? Olha, é um lamento de Deus isso aqui. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Que Deus nos liberte de viver desse jeito, dizendo que a gente é de Deus, mas com o coração fazendo tudo do avesso, tudo ao contrário. A boca falando das coisas de Deus, até rezando, mas o coração fazendo aquilo que o demônio gosta, aquilo que o demônio aplaude. A gente tem que aprender a não se expor ao diabo, a não dar vitória ao inimigo na nossa vida. E uma das coisas que mais alegra o diabo é o ressentimento, é a gente cultivar mágoa, é a gente cultivar indisposição contra as pessoas, a gente ficar com aquele ranço, sabe, que faz a gente viver amuado, entristecido, sabe, só alimentando coisa ruim. Isso alegra o diabo. Tanto que a palavra de Deus nos diz: não se ponha o sol sobre o vosso ressentimento, não deis lugar ao diabo, não se exponha ao diabo, porque o ressentimento não só alegra o demônio, mas se torna o campo mais propício para ele agir. Igual certas bactérias
que se elas estiverem ali sem as condições normais, elas não vão progredir, até vão morrer, mas se você der o que elas precisam, elas vão se multiplicar. A mesma coisa com o maligno na vida da gente. Nós não podemos dar asa para ele, gente, não podemos, e por isso Jesus avisa para eles: olha, o que vocês fazem não agrada a Deus e não produz fruto nenhum, porque são apenas preceitos humanos. Eu já disse aqui várias vezes que eu não tenho nada contra certos cursos que as pessoas dão por aí, mas também não tenho muito a favor não, porque você olha algumas propostas e é nítido que aquilo não existe para ajudar os outros, existe para ajudar quem está dando aquela palestra, aquele curso, aquelas coisas. E às vezes leva de quem faz tempo e dinheiro. E sabe o que é pior? Não produz resultado nenhum na vida da pessoa, porque não passam de preceitos humanos, não passam de ideias humanas, muito bem arranjadas, muito bem ditas, mas estéreis. E às vezes a gente se ilude por causa do preparo da pessoa, do currículo da pessoa, e a gente pensa assim: tendo um currículo desse tamanho só pode ser coisa boa. Depende se ela tem um coração estragado ou não, porque o conhecimento é igual um estilete, o conhecimento é igual um bisturi. E um bisturi você pode usar para salvar a vida de uma pessoa. Põe um bisturi nas mãos de um médico e você vai ver ele fazer quase que milagre com aquilo, vai livrar a pessoa da morte. Agora põe um bisturi na mão de um louco, de um desequilibrado, de um assassino, ele vai matar a pessoa. Conhecimento é igual ao bisturi. Não pense a você que uma pessoa com muito conhecimento, só pelo fato dela ter conhecimento, que isso faz dela uma pessoa boa. Tudo depende do coração dela. E infelizmente tem gente que faz de tudo para manter as pessoas cativas, para ficar tirando dinheiro. Ela está indo num caminho de erro e arrasta os outros junto com ela. Eu tenho uma amiga muito próxima da comunidade Canção Nova, que ela teve, entre os filhos que ela tem, um tem espectro autista. E ela sofreu muito indo nos profissionais, porque ninguém descobria, tratava de forma errada a criança. E tinham pessoas que inclusive propuseram um tratamento que piorou a situação do menino. Então, olha, às vezes profissionais. Até ela chegar em alguém que descobrisse o que era, ela teve que inclusive teve que passar por apoio psicológico, porque não estava aguentando o menino ali sofrendo, triste, ninguém para ajudar. E entre os apoios que ela deveria ter, inclusive com profissional, com diploma e tudo, as orientações que ela recebeu: você não está aguentando, abandona a sua família, deixa esse filho com seu marido e some. A menina com depressão, profundamente abalada psicologicamente, porque ama o filho, ama a família, e aquela bendita que a estava acompanhando vira para ela e diz: larga tudo. Você já imaginou o que aconteceria com ela se ela seguisse esse conselho e de repente ela se visse sozinha, com as pessoas que ela ama, tendo sido abandonada por elas? Você acha que ela ia melhorar ou a situação ia ficar mais grave? Tem gente que aconselha os outros, apesar até dos estudos que tem, do preparo que tem, segundo o seu coração apodrecido. Gente, cuidar do nosso coração é importante demais. E prestar atenção no tipo de coração que está orientando a gente é indispensável. Não deixe de procurar ajuda. E chega momentos que a ajuda profissional ela é indispensável na vida da gente. Mas também Deus te deu discernimento para você ver a que tipo de profissional você vai. Para você não se colocar nas mãos de profissionais que erram e conduzem para o erro. Porque os fariseus e os saduceus eram profissionais da fé. Eram os doutores da época. Inclusive,
orientados até para interferir na saúde das pessoas, para o bem. Mas se a pessoa não está bem, se a pessoa se guia pela ganância, pelo amor ao dinheiro, você acha que a saúde do outro vem em primeiro lugar? Não vem. E aí Jesus chama a multidão e diz: olha, escutai e compreendei. O que torna alguém impuro, o que estraga uma pessoa. Vou melhorar aqui para a gente entender. O que apodrece uma pessoa, porque impureza, uma carne impura é uma carne podre. O que apodrece uma pessoa, diz aqui Jesus, não é o que entra pela boca, mas é o que sai da boca. O que é que sai da sua boca? As suas palavras, os seus pensamentos, a maneira como você vê a vida. O que sai pela sua boca é o que foi produzido no seu coração. É por isso que torna a pessoa impura, porque na verdade não torna impura ao sair da boca, torna impura quando foi gerada no coração. Então os discípulos se aproximaram e disseram-lhe: o senhor sabe que o senhor escandalizou os fariseus com essas palavras? O senhor sabe que eles saíram daqui indignados? E Jesus respondeu: toda planta que não foi plantada pelo meu Pai será arrancada. O que eles ensinam não vem de Deus. É isso que Jesus está falando. O que eles ensinam não vem de Deus, é coisa da cabeça deles, é coisa da carne deles. Encanta por fora, mas está podre por dentro. O que não é de Deus vai ser arrancado. E olha o que Jesus diz para quem acha que a gente tem que ficar colado com todo tipo de gente. Porque misericórdia, gente, não é a gente seguir as pessoas só porque elas querem que a gente as siga, não. Entende? Hoje, seguir nas mídias sociais é muito interessante, porque todo mundo quer ser seguido. Aí a pessoa diz: eu te sigo se você me seguir. Eu só vou seguir, seja na mídia social, ou seja na vida, quem vai me levar para coisa melhor do que a que eu estou. Eu não vou seguir alguém só para fazer média, porque a pessoa vai ficar contentinha. Olha o que Jesus diz para os discípulos: deixa essa gente para lá, deixa essa gente ir embora, deixa essa gente com esses ensinamentos que eles estão fazendo, porque eles são cegos guiando outros cegos, e se você for com eles, você vai cair na mesma vala que eles vão cair. E Pedro tomou a palavra e disse: explica-nos isso, Senhor, explica, porque a gente não está entendendo. Aí Jesus confirma dizendo: você ainda não entendeu? Vocês ainda não entenderam? Vocês não compreenderam que tudo que entra pela boca da pessoa vai para o estômago, ela digere e depois ela lança no vaso sanitário ou na fossa? Mas o que sai da boca vem do coração, porque a boca fala do que o coração está cheio. O que sai da boca vem do coração, e é o que a pessoa cultiva no coração que apodrece a vida dela ou que cura a vida dela. O que você está recarregando no seu coração, meu amigo, é isso o que vai curar a sua vida ou o que vai apodrecer a sua vida. Quais ideias que você carrega dentro de você? As ideias de Deus? Que não bate com as ideias aí da moda não, viu? Do momento não. As ideias do momento são perigosíssimas, porque são capazes de destruir a vida e têm destruído a vida de muitas pessoas, e o pior, de destruir a alma. Para quem costuma achar a alma como alma penada, essas coisas, então vou dizer de uma outra forma: as ideias que estão aí fora são capazes de destruir, arruinar materialmente, fisicamente a pessoa, mas também de destruir a vida íntima, a vida interior da pessoa. Às vezes o corpo está até aí, mas a pessoa não quer mais viver, porque ela foi destruída por essas ideias que estão aí. Vive irritada, insatisfeita, porque ela compara a vida que ela tem com aquela que esse momento contemporâneo está propondo, e ela vê que ela não chega lá, porque esse mundo propõe para a gente uma vida de ilusão. Me permite dizer, é uma furada.
é uma furada e está ficando cada vez mais complicado. Por isso vou dar um conselho a você e também a mim. Se você quiser caminhar com segurança nesse mundo, compre uma Bíblia e leia o Novo Testamento, porque hoje em dia tem coisa do Novo Testamento que, se a gente pregar, é capaz de trazer consequências de toda a ordem para a gente. Tem coisas da palavra de Deus que, se você ensinar, tem gente que fica extremamente ofendida e põe você em caráter de inimigo. Porque você não pode mais ensinar a verdade, porque a verdade ofende a sensibilidade da pessoa. Ela quer ir anestesiada para a fossa, para o buraco. Entende? Ela quer ir contentinha, não contrariada, para o abismo. Mas toma como inimigo qualquer pessoa que reprovar a atitude errada dela. Você e eu precisamos nos orientar pela palavra de Deus. E tem muita coisa ali que, se você quiser saber dos nossos tempos, leia a carta de São Paulo aos Romanos. Já no capítulo 1, você vai se assustar como nós estamos vivendo o que está escrito ali. Inclusive nos nossos relacionamentos com as pessoas. É uma coisa muito séria. Então Jesus nos fala onde é que está o que apodrece a nossa vida. E explica: o que entra no estômago não mancha, porque não entra no coração. Nós temos que tomar cuidado com certas ideias e com certas mentalidades para que elas não entrem no nosso coração, porque este mundo que a gente está hoje está colocando um selo de normalidade em coisas que não são normais. Nós estamos vivendo coisas anormais e está lá um selo de normalidade. Eu gostaria de ver o empenho que se tem em controle das mídias sociais ser aplicado, por exemplo, na pornografia que chega para os nossos jovens. Porque se consegue um controle absurdo de algumas coisas. Mas esse mesmo controle se conseguiria se fosse aplicado, por exemplo, à pornografia. Porque qualquer jovem hoje acessa, gente. Não tem filtro. Às vezes o filtro que tem lá é uma perguntinha: você tem mais de 18 anos? É claro que um menino que entrou num site pornográfico, escondido do pai, escondido da mãe, porque tem 10, 9, 8, 7 anos, é claro que ele vai dizer que tem, porque senão a página não abre. E esse controle? Por que essa pornografia fica tão acessível? Então você percebe que às vezes não há um controle porque não há uma vontade de controlar. Tem muito dinheiro, girando em torno de droga e de pornografia. Então a gente vê, inclusive, muita gente pleiteando liberação de drogas, que vai matar seu filho, que vai matar seu neto. Às vezes a gente pensa assim: usa quem quer. Você pensa isso porque você olha para você e diz: eu não usaria, ou se eu usasse, usaria de maneira comedida. Que tristeza quando você vê alguém cercando uma criança, obrigando a criança a usar 1, 2, 3 vezes, se tornando um dependente químico. E se isso é liberado, vai acontecer diante dos nossos olhos. É só um exemplo para você das mentalidades deste mundo. Elas não são as mentalidades da palavra de Deus. Se você segue o que Deus lhe propõe na sua palavra, você terá um caminho de vida e de saúde. E não só você vai levar a sua família junto com você nesta direção, mas se você vai na direção contrária, você não vai sozinho. Veja, o alvo da tentação. Por que Jesus diz assim: olha, o seu coração está longe de mim? Por que Jesus fala do coração? Porque o alvo da tentação é o nosso coração. Porque de um coração estragado pelo pecado, pelas mágoas, pelas feridas, brotam todas essas coisas que o Senhor disse aqui, olha. De um coração estragado brota homicídio, brota homicídio. A pessoa destemperada porque não se curou numa hora de nervoso, perde a medida da própria força e mata.
Uma pessoa que não curou o seu coração, cai em adultério? Cai. Inclusive, gente que fala contra adultério, gente que não gostaria nunca de ter caído, cai. Por causa do coração estragado. Eu não sei se você já teve a oportunidade, mas eu já, não foi uma nem duas, de ver a pessoa chorando diante de mim, pedindo oração, porque não consegue se livrar das imoralidades sexuais, viciou. Quando uma pessoa tem outros conceitos que são contrários do Evangelho, sabe o que acontece com ela? Ela acha que pegar as coisas dos outros está de bom tamanho, que roubar é trabalhar. E aí nós poderíamos descrever inúmeras situações que estão diante dos nossos olhos nos dias de hoje. O que sai da pessoa a torna impura. Sabe por quê? Porque antes de sair, foi produzido dentro dela. Foi produzido ali no coração da pessoa. O mal foi concebido dentro dela. Tanto é que o que sai da boca para fora não tem o mesmo impacto do que aquilo que sai do coração. Tem coisa que... Você já viu que tem coisa que a gente diz sem pensar? E aí quando a gente explica para a pessoa que não foi o que a gente quis dizer, e a pessoa realmente tem certeza que não foi o que a gente quis dizer, ela ignora, ela releva, porque não saiu do coração. Agora, mesmo quando a gente não eleva a voz, mesmo quando a gente não xinga, mas a gente diz uma verdade até, com maldade, para machucar, porque saiu do coração, você já percebeu que aquilo impacta a vida de quem ouve? E antes de impactar a vida de quem ouve, impacta a gente. Por isso, a palavra de quem amamos, ou de quem nos ama, pode machucar demais, porque tem coração envolvido. Sabe, a palavra que você diz para uma pessoa que você ama é diferente da palavra que você diz para uma pessoa que você não ama. O gesto obsceno que o camarada lá fez para mim na rodovia não teve impacto nenhum para mim. Mas se fosse meu pai fazendo, minha mãe fazendo, um amigo querido fazendo, isso ia ter um peso completamente diferente, porque tem coração envolvido. Quanto mais a gente ama ou é amado por uma pessoa, aquilo que ela faz tem consequências sobre a vida da gente. E sabendo disso, Deus olha para as nossas atitudes, mas olha ainda mais as nossas intenções, porque Ele não quer um amor da boca para fora. Um amor da boca para fora não interessa para Deus, não interessa para Ele o que nós fazemos, se não for de coração. A gente precisa aprender a pôr o coração naquilo que a gente faz. Faça de coração, se for para Deus. Sabe, se você percebe que tem dificuldade de amar, se você sente seu coração como se tivesse quebrado, sem funcionar, estragado, peça ajuda ao Espírito Santo para socorrer a sua fraqueza. Diz a palavra de Deus: outro sim, o Espírito vem em auxílio da nossa fraqueza, vem socorrer a nossa fraqueza, porque nós não sabemos orar, nós não sabemos pedir o que convém. Então Ele mesmo vem ser a sua força em nós, porque você pode ter todas as boas intenções para mudar a sua vida, mas sem o poder do Espírito Santo não é possível. Você pode empenhar todo o seu esforço, toda a sua boa vontade para melhorar, porém nenhum sistema, nenhuma terapia, nenhum programa, nenhuma instituição é capaz de transformar seu coração. Não pode. Não consegue, não dá conta. Até poderia mudar exteriormente a sua conduta, mas por dentro, aquelas inclinações, aquela gana para fazer o errado, os desejos pervertidos e as motivações estragadas iriam continuar. Põe a mão sobre o seu peito, feche os seus olhos um pouquinho. Eu e você precisamos do Espírito Santo. Você precisa do Espírito Santo, que vai dar a você vida nova. Olha,
vai ser um nascer de novo, que vai capacitar você para fazer o que sozinho seria impossível para você. Lembra da frase que a Paula leu? Deus pode, por causa de uma oração insistente e um desejo sincero, tornar repugnante um pecado que outrora era tão atraente. Numa palavra, a presença do Espírito Santo e a ação do Espírito Santo na sua vida não é uma opção, é absolutamente necessário, é indispensável. As intenções curadas, santificadas, corrigidas, corrigem também os nossos modos. Não basta o que se faz, o como se faz também é importante. Tanto é assim que algumas pessoas amam, mas a maneira como elas amam não demonstra. Casais se desentendem porque enquanto o homem age de uma maneira, a esposa interpreta de outra, porque o como não ajudou. Então põe as mãos sobre você e diga: Senhor, eu não quero ser guiado por cegos, nem quero ser um cego guiando outros, mas eu venho, Senhor, me colocar aqui na Tua presença e te pedir que o Senhor venha transformar o mais profundo do meu coração, porque eu estou cansado de viver de aparências, meu Deus. Porque eu sei, Senhor, que se o Senhor mudar o mais profundo do meu ser, as minhas atitudes também vão mudar. A maneira como eu faço as coisas também vão mudar. Se o que eu fizer for bom no seu início, em seu princípio, a minha maneira de fazer também será boa. Mas isso eu não vou conseguir sem a ajuda do Teu Santo Espírito. Por isso eu estou pedindo agora: derrama sobre mim, Senhor, a Tua graça. Vem me socorrer, Senhor, nas minhas dificuldades, nas minhas tristezas, nas minhas dores. Vem ser a minha força, Divino Espírito de Deus, inclusive para mudar aquilo que sozinho eu não consigo, meu Senhor. Vem, Espírito Santo de Deus. Pede a ajuda de Deus agora. Você que estava desanimado, você que estava tentado a cometer um pecado grave, você sabia que era grave, mas você estava já quase que decidido a fazer. Chame pelo Espírito Santo agora. Você que estava tentado a se vingar, que você já tinha o plano certinho para poder fazer a vingança. Peça a ajuda do Espírito Santo agora. Você que desanimou de viver, você que luta todos os dias contra pensamentos de morte, toda hora que a sua cabeça fica vazia, vem pensamento de como você fazer o mal a si mesmo. Peça a ajuda do Espírito Santo. Como? Diga: Espírito Santo de Deus, vem sobre os meus pensamentos. Esse pensamento ruim que está me atormentando, eu entrego a Ti. Senhor Jesus, põe Tuas mãos ensanguentadas, benditas, com este sangue que me libertou de todo mal na cruz. E, Senhor, dissipa esses pensamentos. Mais ainda, que o Teu sangue chegue à raiz deste mal. Se for uma opressão, me liberta, Senhor. Se for um coração machucado, me cura, Senhor. E sobre todas estas coisas, vem, Espírito Santo, vamos invocá-lo. Vem, Espírito de Deus. Lava, purifica e restaura-me de novo. Serás o nosso Deus e nós seremos o Teu povo. Derrama sobre nós a água do amor, o Espírito de Deus, nosso Senhor. Clama por esse Espírito Santo. Jesus, manda Teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda Teu Espírito para transformar meu
coração. Mais uma vez, Jesus, manda teu Espírito, canta com fé. Jesus, manda teu Espírito para transformar teu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar teu coração.